rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abraça o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós. Oremos juntos. Deus, que nos livras de todo mal, cujo bendito Filho foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo demônio, apressa-te em socorrer a nós, que sofremos com muitas tentações. Nós te rogamos, e assim como conheces as nossas fraquezas, permite que cada qual encontre em ti o poder de salvação. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, iniciando pelo verso 9. Glória a ti, Senhor. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, de ti me congrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Jesus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Este é o Evangelho de Cristo. Louvores a ti, ó Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, que és nossa rocha e o nosso Redentor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, o primeiro domingo da Quaresma, aponta para o início de uma grande catequese batismal.
E é esse o sentido da Quaresma: prepararmos para o batismo, que é a participação na reconciliação. Historicamente, a Quaresma era marcada sempre como um tempo de preparação dos catecúmenos. Era o tempo de preparação para o batismo, e isso acontecia sempre depois da Quaresma. Nessa meditação de hoje, eu quero convidar vocês todas juntos para meditar sobre a restauração da humanidade que acontece em Cristo. Na quarta-feira de cinzas, dia da abertura do período quaresmal, eu costumo sempre dizer que normalmente a pergunta mais familiar em casa é: o que vamos deixar de fazer? De que vamos nos abster nesta Quaresma? O que vamos jejuar? Mas penso que a outra pergunta que precisamos fazer é: o que nós vamos oferecer a Cristo nessa Quaresma? Meus irmãos e minhas irmãs, os textos de hoje nos colocam e nos inserem dentro de uma realidade de reconciliação e restauração. Se nós lermos os textos que estão postos para hoje, desde a leitura do Antigo Testamento, se fala do dilúvio e a aliança com a humanidade. Esse texto encerra o relato do dilúvio, uma história que busca explicar um acontecimento ou crença do presente a partir de uma história do passado. Assim, o dilúvio é o símbolo do juízo de Deus, mas também é a expressão de sua misericórdia. E simbolizada pelo arco-íris, que torna-se sinal da aliança de Deus com toda a humanidade. Também a outra linguagem, a outra leitura, fala do dilúvio e do batismo, que está em Pedro. E os textos nos inserem em dois caminhos. Primeiro, o pastoral, diante do medo da perseguição, a indicação do poder de Deus manifesto no amor de Cristo. Não conhece fronteiras nem limites. E a certeza de que o batismo não é apenas um rito. Assim como a confirmação não é apenas um rito, mas sim é um compromisso relacionado com a consciência, a coragem e a esperança. O Evangelho de São Marcos, o caminho da boa notícia, momento de ver a humanidade de Jesus. O Evangelho de Marcos começa descrevendo o anúncio da boa nova e o sinal da semente do vento da graça transformadora que se concretiza no batismo de João, no batismo no Jordão feito por João Batista. E esse é um momento de romper o silêncio. O céu se abriu para a humanidade. Rompeu-se o silêncio. A tentação, sim, Jesus é tentado no deserto. E nesse caminho, Jesus se mostra como verdadeiro homem e o sinal de sua humanidade, e nos indica a vitória sobre o pecado. Em nossa caminhada estamos sempre vulneráveis e continuadamente colocados à prova. Restaurando a humanidade em Cristo, Jesus entra na fila do batismo do Batista. No momento do batismo, teve uma grande experiência. O céu abriu, o sinal da proximidade do Deus. Aquele Deus distante passa a estar junto de nós. Tu és o Filho amado. Meus irmãos e minhas irmãs, eu me recordo que participei em Porto Alegre em 2006
da 9ª Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas. Para mim foi um tempo de eternidade, porque perceber mais de 110 países, mais de 350 diferentes igrejas, era a própria expressão da graça de Deus, de nos unir como corpo de Cristo. E o tema daquela assembleia em 2006, o tema foi: Deus, em tua graça, transforma o mundo. E cada dia refletimos numa área transforma mundo, sociedade, nossas igrejas, nossa sociedade, nosso testemunho. Mas o ponto de partida foi a graça de Deus. Sim, a graça, expressão da experiência cristã mais originária e profunda simpatia e amor com o ser humano, homem, mulher e criança, ao ponto de se dar a si mesmo e de outro momento o ser humano capaz de se deixar amar por Deus, abrindo para o amor e para o diálogo filial. O resultado desse encontro é graça. O resultado desse encontro é a beleza, é a graciosidade, é a bondade que se reflete em toda a criação e de forma especial no ser humano e em sua história. Graça é sempre encontro de Deus. Graça é sempre rompimento de mundos fechados. Graça é a reação. Graça é êxodo, é comunhão, é diálogo, é abertura, é história de liberdade. Por isso, graça fala de reconciliação e transformação. E em nossa liturgia de hoje, a restauração da humanidade de Jesus, que se concretiza no sinal do compromisso, é o que nos importa. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, peço-lhes que guardem 3 cenas para caminhar nesse tempo de Quaresma. Primeiro, que Jesus vem para a Galileia. Ele sai da vila de Nazaré, sai de sua segurança, de sua comodidade e assume o compromisso com Deus. O véu se rompe, abrindo para nós caminho ilimitado da restauração. Segunda cena, a cena do Rio Jordão. Ali está João Batista, aquele que é a voz no deserto. Ele prega o arrependimento e o compromisso incondicional. O batismo é o sinal visível da transformação e compromisso. Cada um de nós precisamos nos reencontrar nesse Jordão que nos reconcilia, que nos aproxima de Deus, que renova nosso compromisso. Terceiro, a terceira cena, a cena do deserto. Com certeza, a cena do deserto nos coloca diante de um local difícil, onde a vida é difícil. Mas Jesus nos coloca diante da cena do deserto para nos reconciliar. É no deserto que Deus nos fala, nos orienta, nos instrui e nos fortalece para reassumirmos nosso compromisso e missão. E finalmente, esse é o caminho do seguimento de Jesus. Esse é o caminho da cena maior do Evangelho de Marcos, a comunidade, a casa. E nessa casa, nessa comunidade, todos somos acolhidos como estamos, com nossas histórias de vida, como parte do mesmo corpo de Cristo, que nos acolhe como cada um de nossos acertos e de nossos erros. Por isso Ele é o Pai que abre o céu, rompendo o silêncio e nos chamando de filhos e filhas. E com certeza não estaremos sozinhos. Que possamos juntas, assim, caminhar na certeza de que quando a gente pensa que está sozinho, há sempre alguém próximo para nos acolher, porque nunca estamos sozinhos. E assim quero convidar a cada qual de vocês
que possamos viver o caminho da humanidade do Cristo, que se renova e se transforma em compromisso de vida com tudo e com todos, hoje e sempre. Amém. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, traz vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.